João capítulo 1, irmãos, Evangelho de João capítulo 1, capítulo 1, verso 1 até o verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém, irmãos? Apenas até aqui. Vamos orar ao Senhor, pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus para nós nessa noite. Ó Espírito Santo de Deus, aplica a palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós somos tão carentes, tão limitados. E diante da glória de um texto como esse, nós só iremos conseguir compreendê-lo e aplicá-lo ao nosso coração, ver sentido, significado nele, se o Senhor, ó Espírito Santo, abrir os nossos olhos espirituais, romper com a surdez dos nossos ouvidos, ouvidos que têm concorrido com as diversas notícias e o ativismo dos nossos dias. São as preocupações da vida, são os nossos negócios que ficaram lá fora, empresas, trabalhos, estudos. Todas essas coisas são boas, mas nesse momento elas querem concorrer com a voz do Senhor a falar ao nosso coração. Nos ajude, Senhor. Que a nossa mente esteja agora presa, escrava, cativa ao Senhor. E que o Senhor fale e nós possamos ouvir e obedecer a Tua voz. Oramos assim, na dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos talvez diante do texto, de um dos textos mais gloriosos da palavra de Deus. O prólogo de João. O que é um prólogo? É basicamente a introdução de um livro bíblico. Na literatura antiga eles faziam dessa forma. Mas a título de organização. Nos nossos dias a gente aprende na escola que uma boa redação, ela consiste numa boa introdução, num desenvolvimento de um tema que vai estar já naquela introdução e numa conclusão, que são aplicações práticas ou uma proposta de intervenção àquele problema que foi tratado nesta temática, né? Ou foi um problema que foi dado. O prólogo de João, do versículo 1, meus irmãos, até o versículo 18, resume muito bem para nós os temas deste evangelho. Relembremos que nós estamos numa série sobre a encarnação do Verbo, sobre o advento do nascimento de Jesus, sobre o Natal. E hoje nós iremos falar sobre a palavra do Natal, o Verbo que se fez carne, Jesus, que habitou em nós e, como João mesmo diz aqui, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A redação de João, irmãos, a redação, se ele fosse passar no Enem, ele passaria talvez com nota máxima. Se ele fosse submeter essa redação ao Enem, talvez passaria com nota máxima, porque do verso 1 até o verso 18, a gente tem aqui várias palavras
que permeiam todo o Evangelho. Você tem o Verbo, você tem o próprio Deus, você tem luz e trevas, você tem vida, você tem mundo, aqueles que nasceram da carne, do sangue, enfim, você tem várias palavras que serão recapituladas em todo o Evangelho de João. Portanto, a redação de João aqui nesse prólogo, ele tiraria uma nota 10. É aqui no prólogo que se uma boa redação consiste em você já, de alguma forma, deixar muito claro qual é a sua proposta ao escrever toda aquela redação, se numa introdução, lá nas primeiras 4 ou 5 linhas, você precisa deixar claro o que é que você vai tratar, ou qual é o tema que você vai tratar, João faz isso aqui de forma magistral. Ele quer mostrar Jesus Cristo como Filho de Deus, e não apenas e não somente, ou de forma mais detalhada, como os outros evangelistas que queriam mostrar Jesus como o Messias ou o cumprimento profético de todas as profecias do Antigo Testamento. João, ele tem esse desejo, é claro, mas o seu foco principal é mostrar que Jesus, ele é Deus de Deus. Ele estava antes mesmo que o mundo viesse a existir. Isso por conta das heresias daquela época, que nós não vamos entrar em muitos detalhes para não perder tempo na exposição desses 5 versos que são extremamente ricos. Mas o propósito de João, irmãos, é justamente esse, é situar Jesus antes mesmo do início de todas as coisas. Se Mateus, Marcos e Lucas buscam situar Jesus e o seu nascimento no tempo, no espaço e na história, João situa Jesus antes mesmo da existência do universo, para mostrar que Cristo Jesus, ele não é um semideus, para mostrar que Jesus, ele não é apenas um ser humano, mas para mostrar que ele é divino e humano, e que essas naturezas, elas não se confundem, elas permanecem plenamente em uma única pessoa, chamada Jesus Cristo. Do verso 1 até o verso 5, meus irmãos, o João, quando começa a desenvolver esse seu raciocínio, ele quer mostrar para nós, e essa é a verdade que nós iremos meditar nessa noite. Essa interpretação do texto é o que salta do texto para nós. Quando nós vemos apenas esses 5 primeiros versos, que já são extremamente ricos, do verso 1 ao 18 todo o detalhamento do Evangelho de João e do propósito do Evangelho de João. Mas do verso 1 ao verso 5, nós vemos de maneira muito mais clara, teológica e profunda sobre a encarnação de Jesus. E a verdade que salta para nós aqui é que Cristo, ele é a verdadeira fonte de vida. Vida é um dos temas que João vai tratar aqui. Mas, nesses 5 primeiros versos, ele faz questão de mostrar que Jesus é a verdadeira fonte de vida, tanto da antiga vida, referindo-se à criação de todas as coisas, como também ele é a verdadeira fonte da nova criação. Ele é a verdadeira fonte de vida para a nova criação, ou seja, para todos aqueles que estão mortos, que estão em trevas e precisam de vida e precisam de luz. Portanto, irmãos, Cristo é a verdadeira fonte de vida da antiga e da nova criação. Nós vemos aí no primeiro verso que João, ele começa a falar para nós a essência desta vida, que ele chama de verbo ou palavra. Ele vai mostrar para nós a origem
desta vida, a origem dessa palavra, a origem desse verbo, e ele vai claramente mostrar para nós. Ele segue, no primeiro versículo, é maravilhoso ver como ele escreve essa poesia, que pode ser considerada uma prosa, né, poética. É maravilhoso, irmãos, ver o progresso do pensamento de João. Cada palavra que João fala para nós aqui, aprofunda para nós e mostra-nos a beleza do nosso Redentor, Jesus Cristo, o verdadeiro significado do Natal. Veja como ele inicia: no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. Como eu já falei, Mateus começa a situar Jesus em sua genealogia. Marcos, quando vai iniciar o seu evangelho, ele diz princípio do evangelho de Jesus Cristo. E pouco ou quase nada fala sobre o seu nascimento, vai iniciar logo o seu ministério. João, ele toma emprestado aqui, talvez uma palavra do seu amigo Marcos, né, do escritor do evangelho de Marcos, mas claramente para nós aqui, João está retomando as palavras de Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. João está citando aqui a versão traduzida do hebraico para o grego, chamada Septuaginta, em que claramente se diz: no princípio criou Deus. João está dizendo: no princípio era o Verbo. A palavra verbo, aqui a gente vai tentar detalhar um pouco mais para os irmãos, mas a primeira coisa que João quer que eu e você entenda sobre o Redentor, sobre o Salvador, que é Jesus Cristo, é que Jesus é divino. Porque se ele não fosse divino, não se afirmaria sobre ele que ele estava no princípio. Se ele estava no princípio, das duas uma. Ou ele foi o primeiro que foi criado, e depois outras coisas foram criadas, que isso aí não é uma possibilidade, ou ele estava antes mesmo do princípio na eternidade, e estava também lá no princípio, criando todas as coisas. João ele situa esse verbo, ele faz uma afirmação indireta de que Jesus, ele é divino, e ele prossegue no seu raciocínio, ele diz: o verbo estava com Deus. Veja, ele está progredindo no raciocínio para nós. Ele diz: olha, no princípio era o verbo. A gente sabe que o verbo aqui é uma referência ao próprio Cristo Jesus. No decorrer do capítulo 1 você vê isso claramente, e a gente não precisa de muitos detalhes sobre isso, para que você entenda que o verbo é uma referência aqui a Jesus. O fluxo do texto mostra isso. E ele diz: e o verbo estava com Deus. João agora prossegue para falar não apenas da natureza, mas para falar do relacionamento deste verbo com Deus. E agora João está afirmando para mim e para você que o verbo e Deus são duas pessoas distintas. No princípio era o verbo. O verbo era aqui é o verbo grego eimi, para ser ou estar. E agora ele está dizendo: olha, esta pessoa divina estava no princípio com Deus. Ou seja, João está afirmando: o verbo e Deus são duas pessoas distintas. E agora ele prossegue para detalhar mais ainda e para deixar mais claro ainda que ele está afirmando que Cristo Jesus, que o verbo é alguém divino. Ele diz: o verbo era Deus. O verso 2 é apenas tentar explicar de maneira mais clara aquilo que ele já afirmou no verso 1. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? O verbo. A gente tem aqui no verso 1 e no verso 2 a divindade da palavra, a divindade do verbo. Nós vemos aqui que o verbo ele estava, nós vemos aqui que o verbo desfruta de um relacionamento com Deus, porque ele é uma pessoa distinta de Deus, e ele tem um relacionamento com Deus, e ele estava no princípio com Deus.
Ele estava no princípio fazendo algo. O que é que ele estava fazendo no princípio? É aqui onde a gente entende a verdade afirmada no início do sermão. Cristo Jesus, o Verbo de Deus, ele é a fonte de toda a vida. Toda a vida depende exclusivamente de Deus. E especificamente nesse texto aqui, de Cristo Jesus. Os filósofos lá no livro de Atos dos Apóstolos, ao conversarem com Paulo, eles não tinham essa concepção. Eles tinham a ideia de que existia, de acordo com a filosofia, de fato um ser, ou usando as palavras de Tomás de Aquino, um motor que não se move. Um motor que move tudo, mas que ele não se move. E que nele todas as coisas se movem e existem. Porque se assim não fosse, a gente ia ficar num loop de causa e efeito até a eternidade. Isso aí seria uma loucura para nós. Portanto, é necessário que haja um Deus criador e um Deus que dele emana toda a vida, emane toda a saúde, emane toda a glória. João, ele está situando Jesus no início de todas as coisas, e o verso 3 vai mostrar para nós agora o que Jesus estava fazendo, o que Cristo Jesus, o que o Messias, o que a segunda pessoa da Trindade estava fazendo no princípio. O que é que ele estava fazendo, irmãos? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Cristo é fonte de toda a vida. De qual vida o verso 3 está falando aqui? A primeira vida aqui, na qual o verso 3 está falando, é a criação de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, o primeiro verso é uma correspondência com Gênesis capítulo 1, verso 1. João está agora colocando o verbo lá e está dizendo, o verbo está criando. Davi estava certo aqui, irmãos. Quem criou todas as coisas? Jesus. Sim, Cristo Jesus estava no princípio de todas as coisas, criando. Por quê? Porque ele era a palavra de Deus. Ele era a ação que sai da boca do Pai. Se você pega a narrativa de Gênesis, como é que Deus cria todas as coisas? Deus cria todas as coisas do nada, pelo poder da sua palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. O que João está querendo mostrar para nós, que a palavra logos aqui, ou verbo, ou palavra, é Cristo Jesus, que estava na criação, a palavra que sai da boca de Deus é a segunda pessoa da Trindade, e é Ele quem reproduz toda a sabedoria, todo o entendimento, toda a ação de Deus, porque se só Deus pode gerar vida, só Ele poderia criar. E o Cristo, o Salvador, estava criando, porque só Deus é fonte de vida, e só Cristo é a ação e a voz de Deus. Quando Deus dizia, haja luz, era Cristo quem dava a luz. Quando Ele criou o homem, era Cristo que estava cocriando com Deus. Isso é extremamente, irmãos, profundo a nós, porque o verso 3 está dizendo claramente que Ele estava criando com Deus, mas nós temos diversos textos bíblicos que nos mostram essa verdade. Veja o Salmo 33, o verso 6. O salmista ele vai basicamente dizer,
no Salmo 33, verso 6, que pela palavra do Senhor foram criadas todas as coisas. O Salmo 19, verso 1, diz: os céus proclamam a glória de Deus. Veja, os céus, a criação proclama a pessoa de Deus, quem Deus é. O firmamento, aí é um paralelismo, anuncia as obras de suas mãos. Em Colossenses capítulo 1, verso 15 ao 17, Paulo diz: nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. E Paulo começa a listar todas as coisas que foram criadas. E Paulo vai dizer que foram nele, em Cristo Jesus, que foram criadas todas as coisas. Em Hebreus, irmãos, capítulo 1, verso 2 e verso 3, você tem o escritor aos Hebreus dizendo claramente para nós que Deus cria todas as coisas por intermédio do seu Filho, aquele que sustenta todas as coisas. Ou seja, irmãos, toda ação de criação, da antiga criação, é o resultado da ação do Verbo eterno de Deus, que estava com Deus, que se relacionava com Deus e que criava com Deus. Nenhuma vida, queridos, tem vida autônoma de Deus. Isso antecipa para nós a segunda verdade que o texto está trazendo sobre a encarnação do Verbo, sobre Cristo como a fonte de toda a vida. Se Ele é a fonte de toda a vida na criação, e você viu vários textos, e o próprio texto aqui está mostrando para nós, o verso 4 e o verso 5 vão nos mostrar que Ele é a única possibilidade de vida espiritual, de verdadeira vida. E aqui a ideia é: quem pode o menos, pode o mais. Os meninos gostam desse tipo de argumento, né? Veja, queridos irmãos, se formos comparar a criação do universo, trazer à luz todas as coisas, com a transformação de um coração pecador, eu acho que, aos nossos olhos, talvez até pareceria que para Deus uma maior obra seria a transformação de um coração pecaminoso. Se Cristo, Ele tem todo o poder para criar o universo, criar todas as coisas, e não existe autonomia no universo sem Ele que é a palavra de Deus, exclusivamente o caminho que Deus escolheu para gerar vida é Ele, é Cristo. Ele é a única fonte da antiga e da nova criação. A antiga criação é uma referência, claro, irmãos, aqui, à criação do universo. Mas a nova criação é uma referência ao que Deus está fazendo no mundo com pecadores e pecadoras como eu e você. Qual é o poder de Cristo? É trazer vida e iluminar corações que estão mortos e escuros nos seus próprios caminhos. O verso 4 e o verso 5 vai nos mostrar isso claramente. A vida estava nele. Veja, irmãos, a vida estava no Verbo. E a vida era a luz dos homens. Há um jogo de palavras sempre aqui com o livro de Gênesis. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E aqui João está dizendo: a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. E aí o verso 5 ele diz: a luz resplandece nas trevas. Alguns comentaristas vão dizer assim: não, João aqui, como ele está citando o livro de Gênesis, João aqui está se referindo apenas à criação do universo. Está dizendo aqui que é Jesus quem era o Verbo, Cristo era o Verbo, e Cristo trouxe à luz todas as coisas. Nananina, não. Se você for ler o texto, e se você for ler todo o Evangelho de João,
você vai ver que em todo o tempo João está contrapondo luz e trevas. Luz como sinônimo de vida, sinônimo de salvação, sinônimo de encontro verdadeiro com Cristo, e trevas como sinônimo de escuridão, de alienação, de distância de Deus. E João já está, lembre que eu falei, uma boa redação já mostra os seus temas, já desde o início. João já está fazendo isso aqui no verso 4 e no verso 5. Ele está dizendo, a vida estava nele. A vida estava nele, naquele que gera vida e que estava no princípio todas as coisas. E a vida, ela era a luz dos homens. E o que é que a luz faz, irmãos? Não sei se os irmãos perceberam, mas todas as canções que a gente escolheu para cantar hoje no culto fazem referência ao sermão. Trindade Santíssima, do Pai que cria, do Filho que cria com Ele. Quem pode esconder? Quem pode esconder? Quem pode esconder uma luz debaixo de um alqueire? A luz, ela nasce para resplandecer, para iluminar. E aqui João está dizendo, a vida era a luz dos homens. É claro, essa vida que é a luz, ela resplandece nas trevas, mas a afirmação de João aqui é categórica. As trevas não prevaleceram contra a luz. As trevas, aonde a luz chega, as trevas, por menor que seja a luz, ela é vista em meio às trevas. Ela prevalece em meio à escuridão. Essa é a essência e a característica da luz. Ela ilumina. Aquele que teve o poder de iluminar o universo, trazendo luz, iluminar o universo com seus astros, com o sol que ilumina para o dia, com a lua que ilumina para a noite, é o mesmo que tem o poder de, em trazendo vida, iluminar os corações que estão em trevas. Essa é a mensagem do Natal, irmãos. A luz resplandeceu entre os homens. Na cidade de Davi, a luz resplandeceu. Jesus Cristo é a luz do mundo. A palavra luz aqui, ela é reproduzida no Evangelho quando ele faz todas aquelas afirmações categóricas sobre ele. Eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou a luz do mundo. Só Cristo é fonte de vida da antiga criação e da nova criação. Um texto emblemático que confirma essa verdade, irmãos, é 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Você pode abrir esse texto para a gente ler juntos. Você pode ler aqui na nossa projeção. 2 Coríntios 5, verso 17. Eu queria que todos nós lêssemos em uma só voz esse texto. Vamos ler todos em uma só voz? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram. Mais uma vez, irmãos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram. Paulo está usando a linguagem do Gênesis aqui. A melhor tradução para criatura não é criatura, como se nós fôssemos, como se a obra do Evangelho e de Cristo em nossos corações fosse um trabalho de Deus apenas individual.
As Escrituras mostram claramente que os homens são as primícias da restauração de todo o universo. O pecado mancha, traz mácula, corrompe a criação perfeita de Deus. Cristo Jesus é aquele que reconstrói a criação, que constrói e que reconstrói não só a criação. Paulo vai falar isso em Romanos, capítulo 8. E quando faz isso com os homens e as mulheres, a raça humana, esse é um sinal do poder da recriação e da restauração de Cristo Jesus, de todo o universo, de todo o cosmos, irmãos. E aí Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criação é. Estar em Cristo, irmãos, é um retorno ao Gênesis, é um retorno ao estado da perfeição, é um retorno à possibilidade de não pecar e de viver para a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Olha, estar em Cristo é ser uma nova, é ser uma criação restaurada. É ter sido recriado de dentro para fora. É ter a possibilidade de vida e de novidade de vida. Ah, meus irmãos, que maravilha de verdade é essa que nós temos refletido, porque nós ainda lutamos com muitos pecados. Porque, e é claro, até a volta do nosso Salvador, em que Ele, o nosso Salvador, restaurará tudo e não haverá mais possibilidade de pecados, ainda aqui nós pecamos. Só que o que Paulo está propondo para nós e nos fazendo refletir é que já há a possibilidade de sermos uma nova criação aqui. Sermos uma nova criação não é algo que está preparado apenas para o porvir. Paulo detalha isso, mas fica muito claro para nós em Efésios capítulo 2 também. Você pode abrir as Escrituras. Quando ele vai falar que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele quem, irmãos? Deus, em Cristo, nos deu vida. Pela graça, somos salvos. E olhe, a partir do verso 4, veja, Efésios 2, verso 4. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, veja, a mesma palavra aqui, nos deu o que, irmãos? Vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele, com quem? Com Cristo, nos ressuscitou. E o que é que Ele nos fez, irmãos? É esta verdade que eu estou ressaltando aqui para você, para o nosso coração. Nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo está trazendo para o presente aquilo que nós só vamos gozar plenamente na eternidade. Mas veja que maravilha tremenda. Paulo está dizendo, há a possibilidade de ser uma nova criação aqui, agora, enquanto aguardamos a restauração e o retorno de Cristo Jesus. Você já está assentado nas regiões celestiais. A vitória de Cristo é a nossa vitória, irmãos. O poder dele contra o pecado é o nosso poder. A vitória contra o mundo, a carne e o diabo é a nossa vitória. Somos herdeiros com ele dessas bênçãos celestiais. Porque, veja, nós já estamos assentados nas regiões celestiais, mas não completamente. Não plenamente, para que a gente não ache que a nossa luta já acabou aqui. Ainda não acabou. Mas chegará um tempo em que acabará e que nós desfrutaremos do que é ser uma nova criação por toda a eternidade. Mas Jesus é aquele que, como Paulo está falando aqui, já nos faz nos assentarmos nas regiões celestiais
mostrando para nós, verso 7, a riqueza da sua graça e bondade em Cristo. E aí ele diz no verso 8, que rememora para nós o retorno novamente ao Éden, o retorno ao que Cristo faz, sendo Ele a única fonte verdadeira de vida da antiga e da nova criação. Veja, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Mais uma vez é usada a linguagem da criação aqui. Feitura e novamente, criados em quem, irmãos? Em quem nós somos criados? Em Cristo Jesus. Para o quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Meus irmãos, a mensagem do Natal relembra para nós que não há vida autônoma de Cristo, que só há verdadeira vida em Cristo. E relembra também para nós que enquanto temos vida aqui e não temos ainda a completa vitória sobre o poder, sobre os efeitos do pecado, sobre o poder nós já temos, mas sobre os efeitos dele ainda não. A mensagem do Natal nos relembra que a vida cristã é guerra e é luta contra o pecado. O Natal nos relembra que Ele é a luz, que não há luz e vida sem Ele, que não há autonomia dEle, não há caminho verdadeiro sem Ele, não há relacionamento sem Ele. Ele é a luz que ilumina o nosso coração. O Natal nos relembra que só Ele pode dar a vida, que não há a força do meu braço, não há a minha capacidade intelectual, não há a autonomia da minha vontade, porque eu só me movo e só existo por causa dEle. E o Natal me relembra que eu já estou sentado, eu já gozo das bênçãos das regiões celestiais, mas ainda não por completamente. Então, o Natal é um lembrete para nós de que em Cristo nós precisamos buscar santidade, buscar viver como se de fato tivéssemos plena vida. É isso que Paulo fala, irmãos, lá em Filipenses, no capítulo 1. Ele diz, olha, não que eu já tenha alcançado, ele está falando claro aqui da plenitude da santidade. Ele diz, não que eu já tenha alcançado, mas eu vivo como se já tivesse alcançado. Eu vivo perseguindo, eu prossigo para o quê? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu vivo em busca da perfeição, mesmo que eu não consiga alcançar essa perfeição aqui, porque esta é a vida daquele que saiu das trevas para a maravilhosa luz, daquele que foi iluminado. O Natal é um lembrete, irmãos, que aqueles que foram iluminados por Cristo devem viver e resplandecer a sua luz para a glória de Deus. Porque a cruz de Cristo é um lembrete para nós de que se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. Se Cristo venceu a morte, nós também vencemos. E por Ele somos ressuscitados e capacitados para uma nova vida. Depois você vê Romanos capítulo 6, verso 4, essa verdade é para nós ressaltada. Queridos irmãos, o Natal precisa ser relembrado para nós nesses termos. Esse é um tempo em que a nossa cultura e os conceitos sobre o Natal enfatizam tudo menos o real sentido do Natal. Falar do Natal é falar do nascimento de Jesus e de tudo aquilo que significa o nascimento de Jesus. Falar principalmente da encarnação de Jesus. Enfatizar principalmente a encarnação de Jesus e qual foi o propósito de Jesus ter vindo ao mundo, irmãos.
João faz isso nesses 5 primeiros versos. O propósito de Jesus foi restaurar toda a criação a Deus. Resumindo, o propósito de Jesus ter vindo a esse mundo para morrer foi para conectar o meu coração e o seu coração com o coração de Jesus, o coração de Deus. O propósito não é a paz mundial, em que pese a sua morte e a ressurreição, no fim de todas as coisas, conquiste isso para nós. O propósito, irmãos, não é o nosso benefício material momentâneo aqui nessa terra. O propósito do Natal não é nada dessas coisas que a nossa cultura e o mundo empurram para nós, para que nós aceitemos e percamos de vista o real significado do Natal. O propósito, irmãos, é nos mostrar que não há outra vida, não há outro caminho, não há outra verdade, senão o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nossos filhos, seus filhos, precisam, desde cedo, compreender que só há salvação por intermédio de Cristo. Os nossos familiares precisam compreender que só há salvação por intermédio de Cristo. Os nossos amigos no nosso trabalho precisam compreender que só há vida verdadeira por intermédio de Cristo. Nos nossos casamentos, precisamos compreender que a única coisa que pode dar luz onde há trevas e muitas vezes dissensão, falta de unidade, nós precisamos trazer Cristo para o nosso casamento. Nós precisamos trazer Cristo para os nossos negócios. Nós precisamos trazer Cristo para os nossos estudos. Submeter toda a ciência, todo o conhecimento ao senhorio dele. Paulo fala isso em Colossenses. Por meio dele, todas as coisas foram criadas, e para ele todas as coisas foram criadas. Meu irmão, seu trabalho tem alguma coisa a ver com Jesus, e você precisa descobrir. Paulo, quando vai falar isso, ele diz, olha, patrões, submetem-se, aliás, tratem os seus servos, os seus funcionários, naquela época eram escravos, né? Tratam como vocês tratariam ao seu Redentor. Funcionários, vocês precisam prestar um serviço como vocês estivessem prestando a Cristo, não fazendo como se, fazendo só na hora que o patrão estiver vendo você fazendo. O resto do trabalho você vai voar. Santos Dumont, né? Veja, irmãos, Cristo Jesus toca em tudo e há a possibilidade dele bagunçar a nossa vida, no bom sentido. Na verdade, ele não vai bagunçar, ele vai organizar, né? Ele vai organizar, irmãos, porque ele vai pegar todas as áreas que estão em desacordo, tudo aquilo que está em desarmonia, e ele vai iluminar, ele vai trazer a luz. Ele vai trazer vida onde há morte. Ele vai trazer frutificação onde só havia sequidão. Ele tem poder para transformar. E essa é a mensagem do Natal. Não há em nenhum outro salvação para os homens. Nós precisamos relembrar sempre disso, irmãos. Principalmente nós, num país, nós protestantes, mas num país de alma romana, que achamos que a nossa salvação é comprada pela força do nosso braço, pela nossa reputação, pelo quanto nós somos bons e podemos fazer de bem para as pessoas. Nós precisamos relembrar sempre que Cristo Jesus é a única fonte, é o único caminho, a única verdade e a única vida. Deus abençoe a sua palavra. Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor.